anos na WeWork, acostumei com aquilo. Aí quando eu fui para a Lumiar, na escola de Pinheiros, a escola estava meio em reforma, então eu brincava que eu ficava no quartinho do Harry Potter, que era tudo que tinha de entulho, ia para aquele quartinho e era lá que eu ficava. Aí bate uma depressão às vezes assim, né, de falar, nossa senhora, estava num lugar super legal, até acostumar, né? Aí eu me apeguei ao café. Todo dia que eu chegava, eu ia na salinha e falava, nossa, a salinha tá me esperando, mas tem um cafezinho gostoso me esperando ali primeiro. Vai fazer a experiência ser ótima, né? Um pilãozinho ali, forte. A cabeça não quer nem parar mais, é só café. Se começar a ficar triste, toma um café que você fica feliz. É bem isso. Gente, como a gente está em pouca gente, acho que a gente podia até abrir um pouquinho mais. Só contextualizando, né? O Dimas, que ia tocar o painel, teve um problema aqui de última hora, não pôde vir, ele pediu para eu só fazer as honras de introduzir aqui, então um grande prazer estar com todo mundo aqui, só gente brilhante. O nome do painel eu vou ler aqui, tá? Para não seguir o protocolo, né? Eu sou muito de protocolo, mas eu segui o protocolo. O Brasil está diante de uma oportunidade histórica de usar a inteligência artificial como motor de transformação social. Em todo o país, iniciativas inovadoras já mostram esse caminho que a IA apoia, diagnósticos em comunidades remotas a plataformas que tornam o aprendizado mais acessível e personalizado. Mas para que essa revolução seja realmente inclusiva, é preciso construir pontos entre tecnologia, políticas públicas e ação social. Este painel convida líderes e empreendedores a refletirem sobre como ampliar o alcance dessas soluções e garantir que a IA brasileira seja guiada por propósito, ética e impacto, ajudando a construir um país mais justo e sustentável para todos. Tinha outra parte do protocolo, mas eu sou bom de quebrar protocolo. Como a gente está em poucas pessoas, eu acho que seria legal cada um introduzir, né, falar um pouquinho sobre o que faz, ao invés de eu introduzir. Aí depois tem as duas perguntinhas que a gente vai respondendo. Então, por favor. Eu sou Felipe, sou da Artemisia. Acabei de conhecer a Fernanda, que participou do programa nosso agora, e a Artemisia é uma organização sem fins lucrativos, mas que apoia os empreendedores e inovadores de impacto, sejam sociais e ambientais, há 20 anos. Esse ano a gente está fazendo 20 anos. A gente trabalha com diversas áreas, como educação, saúde, etc. Vai ser legal falar um pouco sobre como a gente tem tanto apoiado ou entendido essas soluções com IA para social good e quais os desafios também de levar isso para quem mais precisa e, enfim, reduzir as desigualdades. Mas é isso. Oi, gente, eu sou a Priscila, sou da Vox Capital. A gente é uma gestora de investimento de impacto. Então, hoje a gente está com 3 áreas, Venture Capital, mercado de capitais e soluções baseadas na natureza. Eu sou do time de Venture Capital. A gente, em Venture Capital, está com 8 fundos. Estamos com 5 fundos ativos. A gente tem 4 fundos em estágio seed, setorizados em alianças com corporações. Então, a gente tem um fundo em saúde com Einstein, um em serviços financeiros e agronegócio com o Banco do Brasil, um de energia e transição energética com a Copel e um da cadeia do varejo sustentável com a Natura. E a gente tem um fundo próprio da Vox, que é um fundo agnóstico do setor, e aí a gente está olhando para a série A. Eu acho que agora quase não tem mais startups sem usar AI, né? Então acho que é super interessante, é um debate que está no nosso dia a dia, o que a gente está olhando para a AI, quais são as aplicações dela, onde que a gente enxerga impacto e no uso da AI. Então acho que vai ser um debate muito rico aqui. Com certeza. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou o Ra Ramachandra Ringva, pode me chamar Ra, um pouco mais fácil, ou Ra mesmo. Sou o sócio fundador da Geo Inteligência Odontológica. Geo é um B2B SaaS, transformando os dentistas em super dentistas. Somos o copiloto do dentista para diagnóstico, planejamento e comunicação visual. Resumidamente, criamos um algoritmo que é capaz de realizar a leitura das exames odontológicos, ajudar os dentistas com diagnóstico, detectar todas as necessidades de tratamento e ajudar eles a ver o melhor caminho como recuperar cada sorriso, além de comunicar isso aos seus pacientes mesmo. Estamos hoje em dia ajudando por volta de 50 mil pacientes por mês para tomar o primeiro passo ao rumo ao sorriso deles, né? E ao longo da nossa jornada, né, fomos selecionados no ano passado como a melhor startup do Brasil pela Sebrae, entre 3.3 mil startups, e fomos vencedores do Vertical Saúde do South Summit deste ano. Então é isso, um prazer estar aqui. Obrigado. Bom, prazer em estar aqui. Eu sou a Fernanda, eu sou fundadora da startup Campus Humana.
A gente é uma solução digital voltada para mães de crianças e jovens com transtornos mentais. Então, eu digo que o primeiro ponto de espanto foi saber que são pelo menos 11 milhões de mães no Brasil, e conseguir falar as palavras que onde a gente vai causa um certo espanto, que é bipolaridade, esquizofrenia, transtornos mentais graves, que é difícil ouvir as palavras. Então, são 11 milhões de mães que têm um profundo sentimento de solidão e que não têm acesso, por incrível que pareça, a informação confiável em saúde mental, quando você tem um monte de trabalhos acadêmicos nessa área. Então, a gente usa a IA, é um instrumento nosso, né? A gente diz que a gente não é AI driven, mas impact driven, porque a gente pode traduzir com segurança só estudo acadêmico, que não é material de curioso que está aí de falsos especialistas, para uma linguagem que essas pessoas entendam. Porque é o caminho da IA que sempre me preocupou e eu acho que preocupa todo mundo aqui, né? Quem são os excluídos? Tem uma gama de gente excluída nesse processo e essas mães elas já se sentem excluídas do conhecimento, do contato social e da saúde mental em casa há muito tempo. Então, assim, essa é a nossa missão e eu acho muito bacana estar em meio a tantos experts aqui. Uau! Sentindo até meio tímida, mas é um prazer estar aqui entre vocês. Bom, boa tarde, pessoal. Sou o Nicolau Camarés, sou fundador do BotBot. O BotBot é uma startup que a gente desenvolve sistemas para robótica, então sistemas de comando e controle, sistemas de autonomia, e estamos desenvolvendo o nosso próprio quadriped, que é o primeiro quadriped. Quadripeds são os cachorros, que acho que todo mundo já viu. O primeiro quadriped nacional feito no Brasil com peças realmente nacionais. E, então hoje eu estou à frente do BotBot. Antes do BotBot eu também fundei uma organização chamada Edu, que era uma plataforma de aplicativo de reforço escolar para alunos do Fundamental 1, que era bem focado em pessoas com dificuldades de aprendizagem. E a gente lançou um pouquinho antes da pandemia, veio a pandemia, passando de 4 milhões de downloads. E hoje o Edu anda sozinho, eu estou mais à frente do BotBot. Bom, meu nome é Alexandre, eu sou médico, então eu não entendo nada de tecnologia, totalmente me sinto meio que também fora, sabe, do local. Mas eu gosto dessa parte de tecnologia e eu conheci o Dimas, com um colega em comum, que estava interessado em fazer um trabalho para doenças raras, que apesar do nome, doenças raras, não são tão raras assim, se a gente for pegar do ponto de vista mundial, em torno de 300 milhões de pessoas no mundo tem. Porque existem mais de 6 mil doenças raras, então quando você coloca essa quantidade grande de doenças raras, mesmo com percentual baixo, juntando todo mundo, faz esse monte de gente e que no final das contas eles terminam sendo órfãos, né? Tanto que existem as associações, muitas vezes se chamam de associações de doenças órfãos, porque não tem ninguém para cuidar. Então o objetivo é olhar melhor as pessoas que têm esse tipo de condição e ajudar com que a jornada seja mais simples. Em média, isso é dados mundiais, o tempo para diagnóstico é em torno de 6, 7 anos. Se a gente for pegar no Brasil, provavelmente é muito maior, em geral, por causa de todas as dificuldades que a gente tem pelo tamanho, pelo acesso à saúde, isso tende a ser maior. O Dimas coloca o exemplo dele, que foram 20 anos, e a gente quer fazer isso ser reduzido para um tempo extremamente menor, algo em torno de dias, para chegar no diagnóstico. E a partir daí também auxiliar no manejo, porque é impossível o médico conhecer 6 mil doenças. Se você tem uma plataforma que pode ajudar quem está na ponta atendendo a saber manejar melhor aquele quadro, você vai conseguir pulverizar o conhecimento para que os pacientes, mesmo que não tenham acesso aos serviços terciários, eles consigam ser atendidos da melhor forma possível dentro da realidade deles. Então essa é a ideia e eu ajudo na parte médica. Legal. Bom, eu sou o João, sou empreendedor social, né? Eu estou aqui também porque o Dimas me convidou, trabalhei com ele lá na Nindo, né? Entrei quando ele estava saindo da Estação Hack, me entrevistou lá, falei, nossa, vou trabalhar na Paulista, depois ele foi pro Brás. Maravilhoso. Mas... Cafezinho bom. Cafezinho bom. Mas sou especialista em inteligência artificial inicialmente,
né? Venho da área de exatas, de estudar algoritmos, artigos. Depois da Nindo, lá na pandemia, eu queria empreender socialmente, o Dimas me acendeu isso em mim. E aí eu escolhi uma missão, que era criar uma rede social brasileira, né, de brasileiros para brasileiros, porque eu achava que o controle da informação, quem controla ela, está controlando o nosso país, né? Não deu muito certo, mas foi uma experiência maravilhosa. A gente fez mapeamento de dados nas favelas, levamos o projeto para lá, parcerias em diversos territórios, né? Foi muito legal isso. E depois disso, falei, pô, o que eu posso fazer ainda para colaborar com a minha especialidade? E agora a gente está, né, temos aí uma plataforma com os primeiros clientes de automação e inteligência artificial para ONGs, né? ONG, setor social no geral, porque eu vi que o governo também tem sistema defasado, ONGs têm sistemas defasados, negócios sociais têm sistemas defasados. Então, nosso objetivo é acessibilizar essa tecnologia como inteligência artificial e automações, né, para fazer com que o impacto dessas organizações escale, né, que o governo atenda 10 vezes mais pessoas com essa tecnologia, que as ONGs atendam 10 vezes mais pessoas, e também baseado em dados, né, e evidências. Acho que Demais. esse é o trabalho. Prazer. Desculpa, você chegou português? Sim. Sou o Cauê, sou sócio junto com o Fernando ali da Life at Work. E a gente na Life é uma empresa especialista em performance humana, né? O que é a performance humana? A gente entende que não adianta a pessoa estar muito bem com o seu trabalho se ela não estiver bem na vida pessoal dela, nos relacionamentos, na sua espiritualidade, na sua saúde física e na sua saúde mental, né? Ela precisa estar performando em todos esses pilares para conseguir entregar todo o potencial que ela tem. Então a gente olha para isso e a gente desenvolveu programas focados em ciência comportamental, para ajudar as pessoas a, primeiro, se sensibilizarem, entenderem o assunto mais profundamente no nível científico e depois entenderem como que elas podem trabalhar com um hardware que elas ganharam ali numa evolução de 300 mil anos, né, que é a espécie do Homo sapiens, e como que num mundo abundante, hoje você não precisa mais caçar, que você tem alimentos que estão colocando gordura saturada junto com carboidratos simples, né, que nunca existiu na natureza, como que eu faço para atingir os meus objetivos num mundo que me joga tantas armadilhas, né? Rede social, dopamina, vocês devem ter escutado bastante. Então a gente ajuda as pessoas a entenderem isso no primeiro lugar e depois a traçarem estratégias de como que elas podem melhor navegar esse ambiente. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Acho que eu vou quebrar de novo os protocolos, vocês me desculpem, mas foram surgindo coisas tão legais. Então eu vou pedir licença aqui para ir fazendo algumas perguntas pontuais e conectando o que a gente foi falando, né? Primeiro eu queria perguntar para a Tarsila e para o Felipe, que estão bem conectados no ambiente de startup, né? Vocês estão olhando para a inovação todo dia. O que vocês veem, né? A Tarsila falou, poxa, não existe mais uma empresa, uma startup que surge sem falar de IA. Como que as pessoas estão se preparando e para qual lado, né? Porque IA é um tema muito amplo. Como você diria que é a abordagem dessas startups para IA e o que elas estão fazendo de maneira prática para adotar no dia a dia? Boa. A gente tem visto, assim, principalmente que a gente pode chamar de dois tipos de startup, né? Que é a startup que utiliza AI e aplica AI no dia a dia e aplica AI nos próprios sistemas ou está otimizando a mesma operação bem interna ou externa para continuar servindo o que ela já servia antes. E tem as novas startups que são startups que a gente chama de AI, né? Então, assim, o principal produto ou serviço é com base em AI, não dá para desvincular. Então, assim, o que a gente tem visto, né? Por exemplo, a gente investiu numa startup esse ano que ela usa, que é uma startup de AI, em visão computacional, então eles estão usando isso para detectar, por exemplo, postes de luz para um bairro inteiro, não ficar sem luz de um dia para o outro, tem uma necessidade de reparos. Hoje em dia ele é feito de forma muito visual, né? A companhia vai lá, vê o que está precisando de conserto e vai consertando, mas ainda é difícil de escalar e tal. Então a gente investiu numa startup que está ajudando a fazer isso. Mas se você pensar, a IA é uma tecnologia, ela pode ser aplicada de diversas maneiras, né? IA e visão computacional nesse caso. Então, esse é o nosso desafio como investidores, de falar o que diferenciar, né? O que é a aplicação, o que é a tecnologia, o que é a aplicação dela. E aí a aplicação dela, como que a gente consegue nos
não tem como a gente se certificar, obviamente, mas como que a gente consegue mitigar o risco dessa tecnologia ser usada para uma outra coisa? Porque assim, a inteligência artificial, a visão computacional, por exemplo, poderia estar sendo usada na indústria de defesa. E não é uma coisa que a gente gostaria de se vincular. Então, para a gente, nesse aspecto, o que a gente está se aprofundando cada vez mais é na intencionalidade dos fundadores de usar esse tipo de tecnologia. Quem são esses fundadores? O que está por trás deles e por que eles criaram essa empresa para tentar navegar sobre isso. Mas assim, é um assunto super novo e não tem mais como a gente falar, não, IA tem riscos, então não vamos investir nisso. Não existe mais isso, né? Então a gente tem que entender muito bem qual que vai ser a aplicação e quem que está por trás dessa tecnologia. Pensando como Artemisa, a gente olha um funil, acho que a Vox olha para um funil muito mais avançado, a gente olha para um funil tanto mais early stage ou mais avançado, que já também pode ser investido. A gente tem investimentos hoje via crédito e a gente tem trabalhado muito para esse acesso a capital para empreendedores de forma ampla. Então, muito obviamente, tem muito mais empreendedores com soluções muito legais AI-based, mas quando a gente pensa como missão Artemisia, né, do tipo, até se a gente desvincula de AI, mas pensa, as edtechs, né, tipo, quantas edtechs incríveis conseguiram de fato chegar no sistema público e fazer uma implementação que seja perene e que dure. Na saúde é a mesma coisa, então assim, inovadores e pessoas brilhantes a gente tem visto e apoiado vários. Acho que a gente tem se deparado com um desafio, são dois na verdade, acho que tem um que é para topo de funil, esse nível de preparação e de olhar para a tecnologia, que eu diria até antes da AI, né? Como acho que qualquer negócio antes de pensar em AI deveria se pensar digital nesse mundo, que para mim é uma evolução, né, de maturidade. E a partir desse momento, porque está todo mundo, a gente está implementando AI, virou um novo, sei lá, quando a gente estava na Estação Hack, era um programa com o Facebook de apoio a empreendedores, era machine learning e não sei o que, agora é AI, assim, e no final são tecnologias, assim, então como elas podem estar a serviço, e tem muitos produtos e serviços brilhantes, só que muitas vezes não tem esse modelo de negócio que consegue chegar nos 80% da educação que é pública, né? Então para a gente, o que a gente está agora tentando investigar é isso, assim. Então tem dois casos que eu vou falar bem rápidos, que eu acho que são interessantes do ponto de vista de intencionalidade e foco em criar essa ponte, porque acho que esse é o mais legal, né? Então, uma edtech que chama Letros, que muitos devem conhecer, o empreendedor é o Thiago Rached e o Luiz Junqueira, que é um professor, e o outro é um venture capitalist, então é muito legal ter essa soma dos dois. E essa empresa já existe há 12 anos, então eles não estão fazendo IA pós-ChatGPT, eles estão fazendo IA desde antes, assim. É uma plataforma que ajuda estudantes na melhora da escrita. A gente sabe que as crianças, os adolescentes saem com uma péssima capacidade de leitura e escrita. E aí o que eles fazem eles não vendem uma AI para o governo. Eles estão no Espírito Santo, no Piauí, em alguns outros estados, já tiveram avaliação de impacto externa e foi comprovado, né, o aumento da capacidade de leitura e escrita. Mas eles resolvem esse problema que dar tempo para o professor não consegue corrigir 40 redações apropriadamente, e uma AI consegue dar tempo para o professor e dar feedbacks adequados e personalizados para o aluno. E qual que é a sacada deles? Eles não vendem, para você vender para o governo, você não vai vender tipo um subscription, um software as a service para a escola, né? Do tipo, passa o cartão de crédito aqui, assina, implementa na sua escola self-service. Então eles vendem como um programa pedagógico e eles monetizam por capacitação, treinamento e consultoria. Então o modelo de negócio para chegar na educação pública é diferente. E a outra que eu vou falar brevemente chama No Harm AI. Eles têm um produto muito legal e eles têm um modelo de ONG. Então, assim, eles têm uma mindset de startup, mas eles queriam levar IA para reduzir problemas de farmácia hospitalar, porque tem muito problema de prescrição que, enfim, ele deve saber melhor, mas que alguém prescreveu, mas vai dar ruim com outro remédio, ou enfim, tem N problemas ali e que hoje eles resolvem com AI e oferecendo de graça para o setor público, cobrando do privado. Não, eu como aceleradora, né, muitas vezes não acho que é o modelo ideal, mas eles estão provando que isso está dando certo até agora. Então acho que o que eu poderia falar temos casos assim preliminares, mas o nosso desejo como organização é criar
ajudar a criar uma estrada mais pavimentada para esses inovadores conseguirem se conectar de forma perene, né, com, enfim, o mercado. Demais. Vocês falaram bastante sobre a intencionalidade, né? Eu queria fazer uma segunda pergunta para o Rá e para o Alexandre, que é, no âmbito médico, né, eu entendo que o cliente final de vocês é o próprio médico, que vocês estão alavancando o potencial que esse médico tem. Como que é a intencionalidade desse médico? Como que é a abertura que ele tem para receber uma ferramenta nova e tem aquele tradicional, né? Eu já faço isso dessa maneira há 10 anos, por que eu tenho que mudar agora? Vocês sentem alguma resistência quando a gente fala de trazer essa potência da IA para o âmbito da medicina? Quem você? Tem uma resistência, porque é engraçado, eu acho que médico é um ser muito específico. Primeiro, o médico, eu vou trazer um pouco do que é culturalmente o médico, né? Então, se você parar para pensar, na escala da saúde, o médico está no topo, porque as decisões são dele. Você tem o dono do hospital, mas o dono do hospital pode aparecer e falar, eu quero de um jeito, mas se o médico fala, não, isso aqui você vai matar o paciente. Então, assim, ele está muito acostumado a dar a última palavra em tudo. E aí, de repente, aparece um negócio que, teoricamente, sabe mais do que você. E isso é um desafio muito grande, cultural, para a pessoa aceitar aquilo. É uma coisa que eu discuto muito com o Dimas até. Que a gente não está acostumado a receber isso é assim. Inclusive, o ego entre médicos é muito complicado, porque tem isso, eu sei mais e tal. Então, existe uma dificuldade, né? A gente tem uma dificuldade de ouvir opiniões dos outros, até de outros colegas, e aí vem uma máquina que vai pegar meu lugar no emprego, né? E como é que eu vou lidar com isso? Então, assim, a resistência, ela existe. Eu acho que tem um movimento, que eu acho que é um movimento importante, mas que ainda é extremamente embrionário, e classicamente a saúde, ela demora para entender o seu papel quando você tem novas tecnologias, mas que é que a gente precisa usar isso porque isso vai transformar a gente em melhor. Mas como é que eu vou melhorar como médico utilizando uma inteligência artificial? E aí, com esse negócio de alucinação, ainda gera muita dúvida. Então, eu acho que a gente tem uma barreira gigantesca que conseguir vencer essa parte cultural do médico como um todo. Mas as novas gerações sempre têm, né, uma mente muito mais aberta para isso. Meus professores, eles estudavam em livros e tinham que procurar pesquisa bibliográfica na biblioteca, que se pediam no dia, demorava 48 horas para chegar. Hoje em dia a gente tem isso no celular, muito fácil, e a gente se acostumou a fazer isso, né? Eu lembro que quando apareceu o Palm Top, e eu sou da época do Palm Top, eles falavam assim, os professores falavam memória de bolso, né? Para dar aquele negócio, memória de bolso. Vocês não estudam, memória de bolso, né? Então tinha já esse preconceito. E hoje em dia não. Se você não tem um acesso rápido, você está defasado. E eu vejo isso no futuro. Aí o ponto é como fazer com que a IA tenha esse comportamento, entendendo que ele não é o absoluto. Porque qualquer um de nós que usa as IAs, Gemini, ChatGPT, eles agem como se eles tivessem a última palavra. Né? Então existe uma arrogância da IA. E aí como é que você vai pegar um arrogante contra outro? O negócio não vai para frente, entendeu? Mas é verdade isso. E acho que a gente, na verdade, precisa, e é uma coisa muito interessante que a gente está fazendo, é uma coisa que eu tenho falado muito com o Dimas, é que a gente precisa fazer com que a IA, ela entenda o lugar dela, e que ela seja um apoio e uma sugestão para que eu, como médico, simplesmente tenha uma pesquisa bibliográfica confiável, de alta qualidade, muito melhor do que eu consigo nas atuais ferramentas de pesquisa, e que eu confie nela. E aí eu gosto de dar o exemplo, a IA é como se fosse um residente. Então, eu tenho uma experiência, eu vejo o paciente, eu já tenho uma carga, mas muitas vezes eu não tenho tempo para fazer uma pesquisa bibliográfica que um residente tem. E o residente, você chega, semana que vem você vai dar aula sobre isso. Aí o cara vai passar uma semana enlouquecidamente estudando todos os artigos, e ele vai chegar naquela semana com um nível de conhecimento técnico muito maior do que o que eu tenho às vezes, porque ele estudou uma coisa muito maior do que eu consegui estudar naquela semana. Só que ele não tem experiência. E a IA é isso. A IA ela vai te trazer um conhecimento técnico, mas sempre falando assim, olha, eu estudei isso, o que é que você acha? Aí você fala, olha, eu já vi 5 casos dessa doença rara, que você nunca viu nenhum,
E eu acho que vale muito a pena isso, mas no fim, e a medicina tem muito isso. É engraçado que a gente fala muito assim, isso aqui é de livro, coisa de médico. Esse é um caso de livro, que é um caso bonito, mas os casos não são de livros. O caso do nosso dia a dia é uma exceção. Então, muitas vezes o que está escrito na vida real é um pouco diferente. E isso só a experiência traz. E a IA, ela tem que entender que é isso. A experiência de vivenciar não é ela. E ela precisa ser um auxílio para o médico e sempre se colocar um degrauzinho abaixo. Porque se você tiver briga de ego, as coisas não vão para frente. Eu vejo assim. Quando a gente começou a empresa, no primeiro momento, a gente chegou com proposta para fazer plano de tratamento completo para os pacientes. Então, que o dentista envia vários diferentes exames, a gente junta os exames, a gente entrega para eles plano de tratamento de A ao Z mesmo. A gente estava enfrentando muito exatamente esse mesmo problema que os dentistas estavam sentindo, que a gente estava falando para eles que eles são burros e não sabem como planejar. Então, assim, a gente começou primeiramente a dar a solução de graça, para dizermos que talvez para mudar o hábito e tudo mais, e até de graça ninguém utilizou, né? E a gente teve essa mudança de paradigma que a gente entendeu que no final das contas a gente está lá para supercapacitar eles, né? Então a gente eu sempre trago um metáforo aqui do século passado nos Estados Unidos, onde tinha várias empresas fazendo bolo, né? Bolo do pó, onde você colocava água, misturava e virou um bolo. Todo mundo adorava o sabor, mas ninguém estava comprando, porque as donas da casa não estavam sentindo que o bolo era delas, né? E tive uma empresa que entendeu que isso aqui é a fonte do problema e eles começaram a solicitar para colocar 2 ovos lá dentro desse bolo, misturar, colocar no forno, e mesmo que eles poderiam pulverizar, né, os ovos, essa ação de colocar 2 ovos lá dentro virou o bolo ser deles mesmo, né? E assim, essa empresa bombou e a gente acabou seguindo muito esse mesmo racional. Então, em vez de a gente entregar completamente plano de tratamento completo para o dentista, a gente se posicionou como uma ferramenta de apoio no diagnóstico e na decisão clínica do planejamento. Então, que a gente faz indicações do diagnóstico e sugestões do tratamento, né? A gente sempre vê que... Perdi o meio do raciocínio aqui. Não tem problema. Que essa mudança ajudou realmente os dentistas a abraçar muito melhor a nossa plataforma como toda mesmo. A imagem panorâmica em cima do que a gente trabalha, imagem raio-x para periapical, etc., eles são sempre considerados para ser exames complementares, né? Então eles têm a sua distorção, etc., etc. E assim, mas a gente sempre fala que mesmo o formato como essa imagem, representação de um objeto 3D em 2D, não é completo, precisa fazer avaliação clínica. Também a inteligência artificial não é 100%, precisa também ter uma avaliação clínica, precisa que alguém valida isso, exatamente o que o Alexandre estava dizendo, né? Que ele pode ter todo o conhecimento do mundo, mas ele não tem esse conhecimento, essa experiência, vivência que o médico tem. E mesmo assim, ao longo do tempo, a gente enfrentou vários dentistas perguntando a gente, será que a inteligência artificial vai me substituir e tudo mais? E quando a gente percebeu que a resposta para isso é que, no mesmo formato como Tony Stark, né, ele não era um super-homem sem uma roupa dele, mas quando ele colocou a roupa dele, ele conseguiu voar no ar, lutar crime e tudo mais. Com a nossa inteligência artificial, claro, o dentista não vai voar no ar, lutar o crime, mas a gente vai conseguir supercapacitar ele para fazer então, o trabalho dele melhor feito mesmo. Então essa mudança de paradigma para a gente ajudou muito. Demais. A gente na Life fala muito sobre quais os protocolos que as pessoas podem levar para a vida delas que vai otimizar. Então, se eu quero reduzir meu peso, por exemplo, não adianta eu só ficar correndo 50 minutos por dia. Se eu fizer os sprints, né, o treino HIIT, por exemplo, ele tem uma queima calórica muito maior ao longo do dia. Isso vai otimizar o seu tempo. Só que se você chega para a pessoa e fala, faz o HIIT e encaixa isso na sua manhã, vai falar, quem é você para falar sobre isso, né? Essa última palavra também tem que vir da pessoa. E aqui vocês estavam falando de uma parcela da população que provavelmente teve acesso a uma educação muito qualificada, né? Queria entender, Fernanda e João, vocês que trabalham mais com uma parcela da população que não necessariamente vai ter acesso a essa educação especializada, como que vocês veem a aceitação e como que a IA está sendo levada de uma maneira diferente, talvez, para essa classe? Acho que começa você. Eu acho assim, quando a gente fala de uma população, que nem enfim, as clientes da Campus Humana, não é necessariamente uma pessoa sem nenhuma cultura
você tem mães que são psicólogas, você tem mães que são professoras universitárias, mas quando você fala num ambiente como é a saúde mental, que não existe um modelo matemático, que nada tá com dor de estômago, você tá com uma gastrite, você vai tomar o remédio e tal, você vai melhorar a gastrite. É só incertezas. Eu acho que se tivesse que definir esse ambiente, é o Bunny. É exatamente isso desde pequeno. Então, assim, elas são tão assoberbadas, e eu sei porque eu tenho um filho de 27 anos, enfim, bipolaridade e várias outras comorbidades. Você fala de IA, você fala de mudanças no mundo, essas pessoas estão tão alheias a isso. Então a história se eu te dou um resumo de um estudo científico, uma meta-análise de ponta, se eu te dou um texto de 3 páginas, legal. Agora, se eu coloco num diálogo, num podcast, com o notebook olhando e falo assim, nossa, que máximo, isso sim é científico. Ok, então assim, a tecnologia é um negócio se adaptando a ela. Então assim, a gente é uma startup, a gente é um produto tecnológico, mas por incrível que pareça, o nosso grande produto não é a IA para informação, são grupos de apoio mútuo digitais que está pelo Brasil todo, onde você tem uma mãe do Acre trocando com uma mãe de São Paulo, e essa mãe de São Paulo falou assim, nossa, que interessante, estão fazendo isso no Acre. Então, assim, parece clichê, mas assim, é o humano antes da IA. Pelo menos o meu ensinamento tem sido esse, né? Eu acho que o ponto-chave que ela trouxe é isso, as pessoas estão falando de pobreza, de fome, de uma casa de papelão, sabe? Então, tanto que a gente tentou, nosso aprendizado é esse, a gente tentou por um ano e meio fazer um aplicativo para essas pessoas, para tentar ajudar elas a encontrarem emprego, encontrarem cursos, mas elas estão, além de ter, estão lá, o que um aplicativo vai me ajudar, entendeu? Tipo, e daí a gente falou, pô, então, como que a gente ajuda quem está se preocupando com essas pessoas? Foi uma mudança de visão, porque realmente inteligência artificial para elas às vezes trocar uma ideia, igual o pessoal falou, o ChatGPT, um dos maiores usos é tratamento psicológico, né? Então para elas é isso, tipo, é conversar. Não, e é verdade, são dados da OpenAI, né, que eles trouxeram do relatório de uso global. Uso, né? Segundo maior uso. Primeiro Eu não me lembro. Escrita. Tá Escrita. gravado aqui. Primeiro é escrita. Mas então, quando a gente fala das pessoas de vulnerabilidade, IA é pouquíssimo, né, muito pouco usado. O que eu penso, né, e até queria depois trazer uma dúvida para vocês que estão nessa área, já trago ela, né, vou falar. Mas eu vejo que a gente, como lideranças sociais, né, nas diversas áreas, educação, social, etc., a gente tem que, o mais importante é a gente moldar a direção de como essa tecnologia está sendo feita e usada. Acho que esse é o ponto-chave, porque essas pessoas não têm condições de fazer isso. Elas não estão pensando que tem a crise climática, elas não estão pensando que tem a Guerra Fria da IA acontecendo, elas estão pensando no próximo alimento. Né? Então, não tem por que falar de IA com elas, sabe? E o meu questionamento aí para vocês que estão nessa área de produtividade, saúde mental, até onde a gente deveria continuar seguindo nesse caminho, porque a gente ama IA, né? Todo mundo adora rodar aquela pesquisa, já vem resumo de 10 links, e daí me ajuda a pensar nisso aqui, não sei o quê, mas o tanto que a gente consome de informação, né? O overload de informação que a gente está vivendo, e que só vai acelerar, essa tecnologia não vai desacelerar. Como que a gente cuida desse boom que vai ter, né? De saúde mental, que vai piorar, de burnout, né? Que só aumenta, né? Para todo mundo. Então acho que esse é outro ponto-chave quanto à inteligência artificial e sociedade que a gente tem que estar pensando, a nossa saúde mental e redução da carga de informação. Eu acho,
como atores sociais, que enfim, nós somos aqui, eu acho que a gente tem uma responsabilidade redobrada nisso, né? Todo mundo tem uma responsabilidade social, mas é o que eu falo, que nem, o nosso compromisso lá na Campus Humana nós só trazemos estudos científicos e a gente usa a IA para trazer para você, mãe, de uma forma que você possa entender, porque nem um abstract, sinceramente, uma mãe leiga entende, não dá para entender. E é o que eu falo, a gente tem maior cautela porque a gente chegou num terceiro modelo de IA, porque a maioria estava deixando furo, no sentido de falar assim, nossa, não é isso que está nesse estudo. Então, assim, é todo um processo e é muita responsabilidade, porque quando a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de medicina, isso é muito sério. Então, assim, eu tenho uma grande preocupação com isso. Enfim, a gente é uma startup, enfim, numa fase inicial, mas eu, enfim, não consigo dormir sem essa responsabilidade social. Falei, não, eu não vou dar um texto aqui. Falei assim, cara, faltou um dado essencial aqui do número de pacientes que estavam nisso, que é uma meta-análise ou não é, e deixa esses furos. Eu estou falando em modelos bons, mas, então, assim, eu quero, alucinação zero, é o que eu quero, mas, enfim. Posso fazer uma coisa até para o pessoal de medicina? Como vocês lidam justamente quando erram? Vocês passam notificação para o usuário? Como que é esse trabalho porque médicos erram, todo mundo erra, sistemas erram, robôs erram, todo mundo erra. Como que lida com esses erros quando tem uma falha? Então, no nosso caso, né, a gente vende diretamente para dentista. Com muita frequência, a gente foi abordado pelas pessoas perguntando por que a gente não está liberando a nossa plataforma para o paciente mesmo. Porque o paciente ele vai frequentar 3 diferentes dentistas, ele recebe 3 diferentes opiniões de diagnóstico e planejamento. E não necessariamente porque o dentista é um mau dentista ou malandro, mas sim porque o que ele enxerga na sua boca depende altamente da sua especialidade, expertise, vivência, escola do pensamento. Para mim, isso foi uma surpresa, porque eu imaginava que odontologia, medicina, saúde, ciência, 1 mais 1 é sempre 2. Mas depende muito qual é a linha que a gente está seguindo mesmo, né? Então, claramente, é uma grande responsabilidade. Se a gente vai falar que o dente deveria ser extraído, ele não deveria ser extraído, o paciente vai acabar indo para o dentista, vai ter dentista malandro que vai acabar arrancando esse dente, né? Então, assim, a gente nos segura essa responsabilidade várias formas. Então a gente se posiciona como ferramenta de apoio para o dentista e não o paciente buscando o tratamento. A gente faz treinamentos para os nossos usuários. Então todos os nossos pacientes passam por um treinamento, um onboarding onde a gente fala tanto de como utilizar a nossa plataforma, mas também de suas limitações. Então que não pode cegamente acreditar o que a inteligência artificial está falando. Se ele está falando para você que esse dente aqui, por exemplo, está com, sei lá, cárie lá no raiz, deveria extrair, valida isso clinicamente. Inclusive, a gente está indicando para quais outros exames fazer. Porque eu não quero ficar com a responsabilidade, eu acho que não conseguiria dormir mesmo se eu saberia que existem pessoas que estão arrancando os dentes deles sem necessidade por conta da minha culpa. Né? Então, a gente toma isso muito sério por conta disso. Tanto toda a parte comercial, como treinamento dos clientes, a gente sempre reforça isso muito. Que é uma segunda opinião do diagnóstico. Mas diagnóstico, no final dos contos, é seu, planejamento, no final dos contos, é seu. A gente está aqui só para facilitar, né? Então, isso é escrito nos vários lugares da plataforma, estamos realmente batendo muito na tecla disso. Imagino que deve ser até chato para os nossos clientes. Erro é um tabu, né, quando a gente fala em medicina, porque quando você fala que todo mundo erra e médico erra, todo mundo fica com medo, né? Você fala assim, pô, e se eu for no médico e o cara falar um negócio que está errado para mim? Então, mas quando a gente pensa qual é a definição de erro médico, a definição de erro médico é quando há imperícia, imprudência ou negligência. Porque medicina não é uma calculadora. E muitas vezes eu posso ter uma impressão sobre um caso e outro médico vai ter outra, e qual dos dois que está certo? Né? Existe uma coisa em medicina que é muito interessante, que digamos que eu resolvi tomar uma conduta frente a um caso e essa conduta deu certo. Isso não obrigatoriamente quer dizer que eu estava certo, entendeu? Então assim, o erro médico, e às vezes você pode fazer tudo certo e está errado. Então, quando você faz alguma dessas coisas, você negligencia algum achado,
ou você faz algo imprudente, né? Ou você faz algo que você não deveria fazer, porque você não sabe fazer. Tipo, eu não posso sair operando a cabeça de uma pessoa que eu tenho direito como médico, sabia disso? Eu posso chegar e fazer assim, olha, eu vou te fazer uma neurocirurgia, só que eu não sei nem como pegar um bisturi, entendeu? Então assim, isso é uma completa imperícia, isso é um erro médico. Então se a gente pensar dessa forma, o que é que a IA precisa reduzir os erros de imperícia clínica, né, de conhecimento. Né? Então, esse é o grande papel que a gente pode pensar nisso daí. E também negligência, porque ele vai me ajudar a pegar pontos que talvez eu tenha passado despercebido. Olha, isso aqui é um negócio que precisa chamar atenção. Né? Então, eu acho que ele reduz erros dessa forma. O imprudente não tem como. O imprudente está relacionado, eu até brinquei, imprudência é estupidez humana, e estupidez humana não tem como você corrigir, certo? Então, a gente usa a IA para isso. E aí vem um grande quê? Que é a alucinação. Como é que se resolve a alucinação? Então, também é outra coisa que a gente coloca na plataforma, que é usar a própria IA para checar as fontes que ela trouxe. Então, quando isso acontece, você já reduz de uma forma considerável os erros e você coloca o link. Então, assim, olha, esse caso eu tenho conduta X. Coloca o link e a pessoa vai no link. E aí, indo no link, ela consegue, o médico consegue fazer, olha, é um link confiável, é sensato isso daqui, né? Então, é para você, de novo, trazer o poder para o médico, para ele fazer assim, não, esse link eu fui, chequei e realmente está correto, então vou fazer isso aqui que está sugerindo. Mas é óbvio, tem muita coisa aqui. Depois eu queria fazer uma... queria falar para o Nicolas essa, porque hoje em dia a gente está falando muito de ética de IA, né? Ética de IA, mas está vindo uma transformação, né, que estava conversando com um cara que está lá em Stanford, também empreendedor social. E ele falou, agora a IA já passou aqui, o pessoal já decidiu que está resolvido. Tipo, vai se desenvolver de um jeito que realmente vai chegar em inteligência general, né? A AGI, a galera fala, né? O que o pessoal está vendo agora é robótica, né? E IA é física. E ninguém está falando da ética robótica. Porque se a gente ler o livro do Yuval Nexus, por exemplo, ele falou assim, a IA já venceu nos testes de empatia. Que o pessoal fala, não, a IA nunca pode ser humana. A IA venceu os médicos e os enfermeiros em testes de empatia. De olhar para o que o paciente está falando e responder de um jeito e perguntar sobre outras coisas na vida da pessoa que até os humanos estão errando. Então a gente já viu que, tá bom, gente, empatia talvez não seja o ponto-chave. Mas ele falou, mas a IA ainda não lava a louça. A IA ainda não lava, a gente está falando da porcentagem da base da pirâmide que vai ser substituída. Aí, Nicolas, me diz, o que você vê sobre, tipo, vai acontecer? Porque eu ainda estou com dúvida nisso, né? Os robôs estão avançando, mas, tipo, e o que é ética? Existe ética? O pessoal se pergunta de ética na robótica também? Existe, a ética da robótica, ela parte primeiro da segurança. A gente tem que entender que o robô, ele é um dispositivo que tem muitos robôs, tem muita força. A gente tem robôs lá que só o torque do motor são mais 100 kg. Ele quebra um dedo, ele quebra um braço. Então, muita da ética já parte da questão de segurança. Isso são máquinas que têm muita força, são pesadas, a gente tem robôs de coisa de 50 kg. Se ele cair em cima de você, ele machuca. Eu já tive perna roxa de tomar uma porrada de uma perna de um robô. Então, eu acho que muito disso já começa a partir justamente das questões de segurança em volta de robótica. E a robótica, ela não é nada de novo, né? A robótica, ela segue 200 anos de automação humana. Então, a gente começou, né, com o trator e com o cavalo, né? O trabalho do cavalo foi substituído pelo trator. Daí a gente viu dentro de indústria o braço robótico, né? Então, antes era pessoas perdendo braços, fazendo coisas super perigosas. Isso foi substituído pelo robô que possa fazer essas coisas. E eu acredito, que a gente está vendo agora, que a gente vai começar a ver realmente a robótica no nosso cotidiano, no dia a dia, passando por aqui, lá fora, entregando coisa, ajudando pacientes, atuando em casa. A gente vai realmente começar a ver o robô no cotidiano nosso. Isso traz uma série de questões de segurança, de como você lida com isso, como você vai lidar com esses trabalhos. Hoje o foco, por exemplo, o nosso foco no bot é em atividades de alto risco. Então, por exemplo, a gente quer tirar humanos de lugares que humanos não deveriam estar por princípio. Subestações são áreas extremamente perigosas. Quando você está mexendo na subestação, você pode ter um pulo de água de energia e matar alguém. Então, na China, a State Grid chinesa comprou 150 humanoides que eles fazem. O operador vai lá, põe um óculos de realidade virtual,
O robô está ao lado dele, ele teleopera o robô clica os botões, liga e desliga a subestação. Se tem qualquer tipo de descarga elétrica, vai fritar 2 fusíveis no robô e não vai colocar uma pessoa em risco. Então isso é um uso muito positivo. E eu acho que hoje os usos que a gente está realmente vendo são esses usos de trazer segurança para o ambiente de trabalho, para as áreas, né, que são perigosas para humanos. Então acho que por enquanto esse uso ainda é limitado a isso. No médio e longo prazo, né, o robô em todo lugar, eu acho que assim, ainda é 5, 10 anos. A gente vai demorar ainda, tem muita parte de você controlar. Porque robótica é a fusão da elétrica, da mecânica e de software. Então, assim, são 3 áreas que tem que atuar. E até então a gente tinha a parte elétrica e mecânica relativamente resolvida, assim, a gente tinha entendimento. Mas o software sempre era muito ruim. Então o robô só conseguia fazer aquilo que era software, não é problemático. Eu vou ali, vou pegar aquilo e vou trazer. Se não tem o calcular, ele vai fechar a mão e ficar fazendo isso porque ele não sabe. Com a IA, agora ele consegue entender o mundo em volta dele, ele consegue entender aquele objeto, a distância até aquele objeto, a força para aplicar naquele objeto. Então, assim, eu acho que a gente vai começar a ver realmente nos próximos 5, 10 anos a nossa casa, no dia a dia, e isso vai ter, acho que, um impacto, sim, em empregos. Isso eu acho que é muito claro, assim, transporte, tem várias empresas que vão ser impactadas. Mas, por um outro lado, eu também acredito que todo mundo aqui vai querer ter o seu próprio humanoide. Eu acho que isso é muito, muito claro. Todo mundo no mundo, do jeito que o Bill Gates falou, que cada pessoa vai querer ter um personal computer, e a gente passou disso, não um celular, um personal computer, um computador em casa. Eu acho que realmente a gente vai ver a mesma coisa com humanoides, porque eles podem ser muito bons e muito práticos e ajudar muito no dia a dia. Né? Pessoas idosas, é uma ferramenta incrível para ajudar a levantar. Você tem uma empresa japonesa que está fazendo uns que só ajuda idosos em locomoção, trazer remédio, tudo isso do dia a dia. Tem uma empresa francesa que está fazendo os exoesqueletos em base de humanoides. Até saiu esses dias um vídeo de uma mulher testando pela primeira vez, ela começa a chorar, porque ela perdeu a mobilidade dela. E esse exoesqueleto, que é basicamente a tecnologia de humanoide, trouxe para ela a habilidade de andar de novo. Então essas tecnologias são muito poderosas também. Então acho que por mais que elas vão, sim, vai ter impactos, vai remodelar nossa força de trabalho, elas são muito poderosas, elas vão poder ajudar muitas pessoas. O Michael Wister é um jornalista americano que escreveu 2 livros que ficaram bem famosos. Um é A Crise do Conforto e o outro é O Cérebro da Escassez. Nesses 2 livros ele fala sobre como a gente está caminhando para um mundo onde a gente busca conforto. Né? Então o seu celular tira todos os seus momentos de tédio, as comidas tiram a sua necessidade de ir atrás de comida, você tem abundância e você vai ficando cada vez mais confortável com tudo. Isso tem um grande problema, né? Porque quando a gente vê de um lado assim, certos trabalhos podendo ser substituídos, as pessoas vão ter que se reinventar de uma certa maneira. E a resiliência está muito atrelada a uma área do cérebro que chama AMCC, é o Anterior Mid Cingulate Cortex, né? O que ele faz? Toda vez que você faz alguma coisa que você não quer fazer, que é difícil, é o único momento em que você ativa essa área do cérebro. Se você não faz coisa difícil, essa área vai reduzindo, cria músculo e vai ficando cada vez menor. E vai aumentando a sua incapacidade de fazer coisas difíceis. Então quando a gente fala, né, poxa, tem uma crise do conforto acontecendo, as pessoas estão precisando fazer menos coisas diariamente, né, cada vez mais fácil também de se interagir, eu fico me perguntando, né, poxa, como é que a gente incentiva o pessoal a fazer coisa difícil, a ir atrás, a se reinventar, né, num mundo que vai aumentar a complexidade por um lado e ao mesmo tempo vai facilitar para eu simplesmente seguir. Eu queria saber, do lado do empreendedorismo, como que vocês veem isso acontecer também? Como que os empreendedores estão se sentindo nesse ambiente super competitivo? Eles se atualizam, como que eles se atualizam? Isso é um peso muito grande de, nossa, não estou em dia aqui, né, com a última tecnologia que lançou. O OpenAI todo dia lançando uma atualização, né? Ontem a gente lançou a integração com os aplicativos. Como que vocês veem isso com os empreendedores? Eu acho que é mais uma pergunta para os empreendedores aqui que para a gente, no caso, assim, porque do nosso ponto de vista, o que a gente vê é que tudo muda muito rápido. Então, os experts em AI são os empreendedores, a gente apoia os experts, né? Com outras coisas. E aí o que a gente vê é que está mudando muito rápido. Então, assim, em um dia você está falando de agentes de AI, aí daqui 3 meses
os agentes de AI se conversam entre eles e eles já montam equipes. E daqui mais 3 meses, o agente de AI se splita no meio e ele tem 2 personalidades diferentes dependendo do que ele fala. Então as coisas vão mudando muito rápido e a gente está tentando entender, então, o que a gente tem notado, né? Que é muito importante, se a startup depende de AI, é que os fundadores tenham essa expertise dentro de casa e estejam constantemente se aprimorando e aprendendo. São pessoas que gostam disso, pessoas que estão sempre estudando isso, porque isso vai mudar, porque a gente sabe que vai mudar. Agora, como eles se sentem no dia a dia vendo toda essa competição, acho que a pergunta é mais para eles. Só para acrescentar o que eu diria, assim, tenho refletido um pouco sobre isso, porque, sei lá, a Artemisia, a gente está há 20 anos apoiando esses inovadores e as tecnologias mudam. Assim. Mas IA e eu acho que outras tecnologias são é tudo muito acelerado, mas é uma realidade, assim. E eu fico pensando qual é o papel das organizações de apoio. Então, a gente tem um ecossistema de organizações de apoio no Brasil que apoiam empreendedores em estágios iniciais, mas que ainda, com algumas exceções, não tem também esse letramento para entender esses modelos de negócio, essas possibilidades. Vamos pensar no Sebrae, por exemplo. Empreendedores é algo muito amplo, né? Então, quando eu falei na primeira vez a questão do pensamento digital, para mim é a principal porta de entrada, porque eu acho que às vezes leva gerações empreendedoras para ter essa habilidade de pensar produtos digitais mais rapidamente. Você precisa de um ecossistema, porque aí vira aquilo que você aprende por osmose, tá todo mundo falando e aí você pega algo e se conecta e faz uma parceria. Então eu acho que tem uma galera bem avançada nisso, mas quando eu penso na massa empreendedora, eu acho que a gente tem potencial para muito mais. Quando eu ouço ele falando, né, eu quis pegar minha experiência ali, eu venho das exatas e eu trabalhei com Dimas e eu quero ser um empreendedor social, mas que coloca, né, esse pensamento digital e a AI ou qualquer outra tecnologia, ou até mesmo a robótica, eu acho que ainda a gente como país tem uma certa timidez e isso volta para esse pensamento STEM, para a questão da escola e tudo mais. Então eu como organização intermediária eu gostaria de ajudar a ter mais infraestruturas para isso se desenvolver. Sejam infraestruturas de pilotagem e desenvolvimento de modelos de negócio públicos, por exemplo, que eu acho que para a saúde precisa e a gente está tentando trabalhar num modelo de criar uma infraestrutura que tenha capital catalítico, tenha stakeholders públicos, fundações, institutos e empreendedores inovadores, não necessariamente já com ideias prontas, mas para conseguir endereçar alguns problemas com intencionalidade. Mas por outro lado é isso, eu acho que a gente talvez tenha um caminho que poderia ter uma visão mais sistêmica e colaborativa, com uma visão mais unificada assim, de país ou de estado, né? Então eu acho que os ecossistemas de startup eles ainda não falam tanto de IA como poderiam e eu acho que ainda tem talvez vocês que são mais técnicos possam falar mais um gap de talentos assim. Então a minha impressão é que está todo mundo correndo para aprender o tempo todo assim. Então. E só acho que é super importante que o Felipe traz do nosso papel no ecossistema, porque com essa velocidade e evolução que está tudo indo, né? A gente vê, e assim, historicamente a gente vê no Brasil muita fuga de talento. Muita gente que não encontra aqui no Brasil, talvez, um caminho para crescer e acaba indo para universidades fora, acaba indo para outros países. E o nosso papel como ecossistema é justamente ajudar na evolução do nosso próprio ecossistema, que essas pessoas não precisem sair do país para conseguirem crescer, que a gente consiga, né, ter esse efeito de rede e ampliar o conhecimento dentro de casa, para evoluir todo mundo junto, né? Eu acho que assim, todo mundo ganha com isso. Todo mundo ganha com um ecossistema mais maduro e manter as tecnologias aqui dentro de casa. Então, mas assim, eu acho que é um papel de todo mundo, né? Cada um tem que ajudar com um pouquinho, não adianta assim, uma coisa vai resolver. Eu acho que capital ajuda, eu acho que apoio e aceleração ajuda, eu acho que também política pública precisa muito, então assim, são vários fatores para justamente os empreendedores daqui poderem sentir que eles podem crescer aqui, eles podem desenvolver suas tecnologias e não precisar expandir ou sair fora, né, do país para crescer.
Ótimo ponto. E queria fazer uma última pergunta. Pensando em política pública, né? Se vocês tivessem aqui uma lâmpada e vocês podem esfregar a lâmpada, vai sair o gênio vai falar, ó, vocês podem implementar qualquer ação que vocês quiserem no Brasil. O que vocês fariam? Implementar uma ação. Qualquer ação para divulgação de IA ou para tornar ela mais disseminada, né? Para aumentar o potencial das pessoas como um todo. Cara, eu vou começar falando, aí o pessoal ficou um pouquinho mais próximo nesse sentido. Porque eu tentei vender para o governo, me conectei com muitas áreas, né? E o Brasil lançou o N-Impacto, né? Que é a Economia Nacional, a Estratégia Nacional de Economia de Impacto, né? Basicamente. É uma pessoa bem legal lá, que é o Marcel, que está na frente dela. E está direcionando isso, mas o ponto principal, né? Eu trouxe, até a gente conversou um pouquinho antes, tipo, a gente está todo mundo querendo empreender, todo mundo querendo inovar, todo mundo querendo fazer as coisas. Só que é muito, quando a gente fala todo mundo, a gente fala a gente, que é uma bolinha assim. Só que eu sinto que às vezes a gente está muito competitivo, a gente está, lógico, disputando por recursos, disputando por espaço, né? Quando na verdade o caminho que a gente tem que olhar é mais como união, governo, setor privado, terceiro setor, os empreendedores, e olhar de frente para trás. Tipo, eu sempre empreendi buscando problemas que eu acredito para ter. Não deu certo quanto é dinheiro, mas eu fico feliz com o que eu faço. Assim, a gente tem que atender 10 milhões de alunos no ensino fundamental para dar STEM, para dar isso, para dar aquilo para eles. Tá, para isso a gente tem um orçamento de tanto, a gente precisa realmente ter um governo, né, e iniciativas em conjunto, coalizões, que fazem esse caminho de trás e vão encontrando os caminhos de um jeito estratégico, sabe? Eu sinto que as coisas estão muito jogadas e perdidas e, lógico, tem muita edtech foda, muita gente na saúde foda, mas tá faltando esse caminho de frente para trás, estratégias e pulverização de recursos para impacto social, né? O que eu não lembro quem falou isso, vocês talvez saibam, tipo, se uma empresa ela não colabora com a sociedade, ela não deve existir, entendeu? Ela tem que colaborar de alguma forma com a sociedade, né? Pô, quanto de startup aí que, eu fiz um agente de marketing que no final só vai fazer nossa cabeça ficar mais de saco cheio de tudo, dos feeds, né? Que tá recebendo, 80 milhões de reais, de dólares e financiamento, né? Então o sistema ele tá rigged. A gente precisa realmente de uma coalizão, uma força política para construir de trás para frente, de frente para trás, sempre me encontrei o termo certinho, tipo essas estratégias, né, e construir aquilo que eu falei, principalmente o que acontece quando a OpenAI, que agora está fazendo parceria com o nosso governo, né, o governo começa a liberar os dados, eles têm todo o leverage político e inteligente, porque a IA deles é o melhor, o GPT-8 é o mais foda do mundo. O que acontece? A gente tem que construir nossa infraestrutura brasileira, digital, nossos modelos, nossos dados, né, e nossa inteligência para o nosso desenvolvimento, né, para a gente bater de frente, nem bater de frente, mas empurrar a gente para cima. Né? Eu acho que é uma questão extremamente delicada, política, enfim, todos os setores têm que estar envolvidos nela. Eu vou pegar só porque ele falou da N-Impacto, e eu acho que por um lado é um avanço, por outro lado eu tenho inúmeras críticas é uma política nacional e que já tem alguns anos, e eu sinto que é uma estratégia que tem muitas reuniões, todos os atores, mas ela acaba indo para um lugar, na minha visão, meio sem foco, né? Porque eles falam, a gente quer mobilizar até X anos, não sei, até 2030, 80 bilhões de reais para a economia. É um número assim, aleatório, e aí começam organizações, e eu já trabalho com algumas delas, inclusive públicas, Caixa Econômica Federal, BNDES, com programas muito legais, mas que quando você olha, eles estão ainda, na minha visão, sem uma tese forte. Eu acho que ter uma tese clara de mudança realmente é relevante para não ter esse desperdício de dinheiro público, e não só público, né? Porque tem um monte de organizações que agora tem que participar de uma de impacto e que não conseguem ver um resultado. Então, eu acho que não é necessariamente isso que eu mudaria, isso, se eu tivesse lá, tentaria, mas eu acho que é também uma visão, não tinha nada e agora tem isso. Acho que a grande questão é como que eles vão incorporar novas teses, inclusive de tecnologia. E um outro tema que eu tenho olhado, que é um pouco tem a ver com o que eu falei antes, eu acho que o Brasil tem dado alguns passos, não necessariamente em IA, mas em digitalização.
Então, quando a gente olha até para conversas globais, a história do Pix, do GovBR, do SUS, né, da questão dos dados, tem muito a avançar, mas são experiências que já têm um caminho inicial e que poderiam. Então, o que eu faria é tentar investir numa... Acho que você trouxe algum termo, mas é não um letramento, mas numa definição de prioridades nacionais para a criação de infraestruturas públicas digitais que possam ter essa visão de conectar, de building blocks. E aí eu volto muito do Dimas falando de building blocks lá atrás para a IA, e a gente não entendia o que ele falava, mas se eu tenho um Conecta SUS que possa ter blocos, né, de IA ou de outras tecnologias se conectando, né, e aí letrar todos os empreendedores de tipo, o que precisa? Precisa de código aberto? Essa IA, como que ela vai usar os dados, né? Tem toda uma questão dos dados públicos e da privacidade, e esse é um assunto que ele está além da capacidade de desenvolvimento de um inovador. O inovador que está num laboratório, numa incubadora, etc., ele vai desenvolver uma série de coisas. Mas como desenvolver com as características que possam fazer isso escalar? Então eu acho que essa visão nacional de criação de infraestruturas e de pegar carona no que já está dando certo, mas para melhorar e para abrir isso para mais desenvolvedores da sociedade, eu acho que isso seria muito legal para qualquer empreendedor que se enxergue como social ou não. Mas eu acho que é isso, é hora de sair um pouco das infraestruturas, de, tipo pontes, prédios, etc., para construir caminhos digitais que sejam mais fáceis, né, dos inovadores se plugarem. Felipe, acho que você tocou num ponto bem interessante, que é o open source, e eu acho que isso tem, até agora tem estado bastante discussão, né? Os Estados Unidos está liderando a corrida no closed source, OpenAI, enfim, todos os modelos, e a China está liderando no open source. O Llama da Meta, o Llama 4 foi um desastre, né? O último bom foi o Llama 3. Os QEds, os Alibabas, o DeepSeek, né, que foi o grande momento que acho que assustou todo mundo, e tem se mostrado muito poderoso nos modelos open source. E se a gente toma aqui mais da área de tecnologia, sabe o poder que o open source tem no mundo de tecnologia. Todas as tecnologias que todo mundo que desenvolve, provavelmente tem uma ou duas ou muitas bibliotecas open source por trás, provendo N serviços. Inclusive o ChatGPT, né? É. Só um adendo aí, né? Inclusive o nome era Open, né? Questão um pouco delicada, mas o open source pode ser um modelo muito interessante para o Brasil, nessa ideia de criar uma coisa que é aberta, que é universal. Eu tenho um pouco de um medo, que também é a mão pesada do Estado, da gente vir com muita regra, muita burocracia, muito isso, depende disso, depende daquilo. Isso eu acho que pode ser desastroso para o mercado, para esse momento que a gente está. Foi visto, né, na Europa, nos Estados Unidos, não, a gente tem que passar leis duras, controlar o número de parâmetros, isso, aquilo. Daí todo mundo andou para trás porque viu, quem ficar com essas leis vão ficar muito restrito, porque eles não conseguem fazer. Então no Brasil eu tenho um grande medo de uma mão pesada que possa vir também, junto com muito recurso, com muita coisa, mas uma mão pesada que obriga e restringe quem está desenvolvendo em áreas que talvez são muito delicadas. No plano nacional, né, de inteligência artificial, tinha várias áreas que eu era bem crítico, assim, umas áreas de controle do Estado em cima dos modelos, ia muito além dos red teams, né, que as equipes já usam. Parecia bem excessivo, assim, e aplicava para modelos minúsculos ou modelos state of the art. Então eu acho que é muito importante a gente tomar um pouco de cuidado também, como vai ser essa legislação, para ela não ser muito pesada em cima de inovação e numa área que ainda está bem no começo. E eu trago um outro lado também, que é, a gente discute muito, né, com as empresas, como as pessoas vão usar IA, mas pouco é discutido como o Estado vai usar IA. É muito legal a de Estado usar IA para acelerar filas no SUS, para isso, mas como que a gente vai lidar quando IA é usado na Justiça, quando a Receita Federal começa a usar IA? Então, eu acho que esse é um outro ponto também da relação com o Estado, que acho que é pouco discutido, mas também estava discutido. A gente discute muito como pessoas, como empresas usam, mas e o Estado? Como que ele vai atuar com isso? Como que isso vai beneficiar a população? Como que isso potencialmente pode ser usado contra a população também, uma tecnologia muito poderosa? Então, acho que assim, tem muitos pontos aí que são delicados. Inclusive a Estônia, acho que é o maior case do mundo, né, de digitalização do Estado e, enfim, os recursos. Você consegue traçar esse paralelo? Claro, mas acho que o ponto, então só para dar um pouco do contexto, né? Então a Estônia está lá no nordeste da Europa, um país com 1,3 milhões de pessoas, independente por 24 anos. Né? Desde anos 2000 é possível para pagar imposto online, desde 2007 todo o sistema de saúde está em cima da online mesmo, desde 2014 está em cima do blockchain.
posso votar no meu celular, etc, etc, tudo digital mesmo. Por um motivo para isso, acho que foi muito mais pragmatismo mesmo, porque nós não temos muita gente, então nós não temos nenhum recurso natural, basicamente, o único recurso que nós temos é o ser humano, a gente não conseguiu gastar eles na burocracia mesmo, né? E claramente fica muito mais fácil para implementar as coisas num estado pequeno, porque lá todo mundo se conhece e é basicamente um sandbox, né? Então todas as startups que nascem lá já nascem lá com o planejamento que eles vão ter que expandir para fora. Por exemplo, no meu caso, né? Aqui no Brasil a gente está por volta de 1000 clínicas ao redor do Brasil, nossa base dos clientes. No Brasil como todo nós temos entre 110 e 130 mil clínicas odontológicas. Lá na Estônia nós temos 1200 clínicas consultórios para o país como todo. Então efetivamente não teria como utopia como a gente viver numa distópia, né? E infelizmente eu sou uma pessoa que quando eu era jovem, né, como sei lá, 17, 18 anos, eu já fui porta a porta para convencer as pessoas para votar para o meu candidato político. E esse experimento para mim mostrou com base do que as pessoas estão fazendo as escolhas políticas deles. E lá na Estônia a gente tem efetivamente um dos melhores educações da Europa mesmo, conforme os vários testes e tudo mais. E mesmo assim a população está fazendo decisões deles com base do fato que o candidato tem um sorriso bonito, parece simpático, torce para o time do futebol e assim por adiante, né? Então, mesmo formato como a falha da democracia, com pela frequência e o votador mesmo, né? No mesmo formato, a falha da inteligência artificial vai ser enorme mesmo. E por outro lado, temos que preocupar também se as pessoas que estão lá estão preocupadas sobre nossos interesses, no final das contas. Mas acho que isso é cada um para dele, né? O Brasil tem uma coisa meio maluca com tecnologia que a gente tende a pular um pouco passos. Então, eu gosto muito da CNH, como exemplo. Nossa CNH foi de um papel a um app. E o mundo inteiro está no cartão. Então a gente está mais na frente, mas a gente pulou o cartão. E acho que o Brasil tem muito isso com tecnologia, né? A gente tem coisas que a gente é muito avançado, então Pix, né? É um sistema incrível. Hoje em dia você vê Pix, você vai na Europa, você tem estabelecimentos oferecendo Pix. Né, a CNH digital, as coisas que o TSE fez com o voto, você precisa levar também mais o papel. E daí a gente tem outras áreas, por exemplo, para pagar um imposto, você tem que colocar 14 um DARF, 14 coisas diferentes. Então o Brasil tem essa coisa de um pouco de ter umas tecnologias que a gente pula, tem umas coisas que a gente é super avançado, que eu acho que é bem interessante da nossa economia, do nosso governo, como a gente atua. Eu estava numa aula semana passada de educação, porque estou olhando esse tema da infraestrutura pública digital. E aí, uma galera da Lema e etc. E justamente falando dessas aplicações de IA em larga escala. E aí, uma das questões que inclusive estão no Congresso é para ter um sistema nacional unificado de base de dados, porque se cada estado ou cada município, um usa planilha, papel, o outro tem um Excel, o outro tem um software, isso é muito ruim. E aí, um exemplo besta, mas que poderia economizar, segundo eles, né? São muitos milhões de reais por ano, é ensalamento de professor. Tipo, aí nossa, não tinha pensado nisso, né? No começo do ano, acho que 30 ou 20% dos alunos ficam sem professor nas primeiras semanas porque dá problema de ensalamento. Porque é a coordenadora da regional de educação fazendo uma coisa antiga. E é meio burro se cada um for achar um só, porque talvez nem tenha, assim, né? Mas se tivesse um sistema nacional com CPF, né, que é a base do Gov, e tudo mais conectado, e você pluga uma IA para fazer essa inteligência, tem tanto professor que não ficaria com hora vaga, porque às vezes é isso, tipo, aloca ali e aí depois ele está numa outra escola e essa hora do meio ele fica ganhando sem nada, e os alunos também. Então é um exemplo simples, mas de como algumas coisas, essa visão de digitalização vindo primeiro, acho que ela abre muito espaço para essas building blocks. Só um depoimento pessoal aqui, porque eu preciso falar esse. Trabalhei com uma escola também, né, na Lumiar, e tive que fazer ensalamento 2 vezes. Vocês não estão entendendo, assim, é um negócio insano, não existe ferramenta. Se você vai fazer na mão, dá pau em toda hora, porque você está tentando conciliar a agenda de 500 estudantes com a agenda de 20 professores diferentes,
nunca bate o horário, sempre você sugere, na semana seguinte vem fulano e fala, ai, nesse horário eu tinha esquecido, eu não vou poder. Aí você muda. Isso foi a primeira coisa que o Bill Gates desenvolveu antes da Microsoft. Foi um aplicativo de instalamento. Você fala, como que até hoje não tem uma solução e você fica lá quebrando cabeça? Eu lembro que o último instalamento que a gente fez, a gente comprou um software e falei, agora vai. Cheguei na 30ª versão e falei, acho que agora deu. A gente foi terminar o instalamento na versão 157. 157, foi um mês tentando fazer o instalamento. Mas eu acho isso um ponto bem interessante que você comentou, né? Que não falta tecnologia, não falta conhecimento. Efetivamente, estamos enfrentando a mesma coisa na saúde, pelo menos na odontologia, né? Nós temos maior número de cientistas per capita. Nós temos 420 mil dentistas, ou seja, o tamanho do meu capital, os cientistas aqui. Nós temos os melhores cientistas do mundo, inclusive a USP é a melhor faculdade do odonto no mundo mesmo. E ao mesmo tempo, né, estamos enfrentando os mesmos problemas, né, que poderiam ser resolvidos com tecnologia com certa facilidade. Só que a dificuldade para trazer essa tecnologia às massas. Né? A consequência disso é que 1 em cada 5 brasileiros jovens está faltando pelo menos um dente, 13% da população desdentada, mas não é falta de profissionais. Não é falta do conhecimento. É falta de conseguir trazer isso às massas. Então, eu posso falar mal por um lado do governo, mas por outro lado, eu acho muito legal ver que, por exemplo, o SUS está realmente querendo se digitalizar, trazer a inteligência artificial lá dentro. E, por exemplo, no caso do Vox, né, eu sei que junto com o Einstein, vocês têm, por exemplo, eles têm alguns programas que estão preparando as empresas para colocar lá dentro. Porque, claramente, também, startups têm que ser regularizados, porque, como dizer, sei que não é uma coisa sexy para falar assim, mas para SUS, por exemplo, trabalhar com startup que não está pronto para isso pode acabar causando os problemas no nível que a gente nem consegue imaginar. O SUS tem um sistema de sandbox para testar esse tipo de coisa? Eles têm programas que... Então, se não me engano, ERETSPIO, agora que é do Einstein, eles têm um programa de aceleração para preparar o startup para fazer pilotos em conjunto com eles. Eu ainda não apliquei, mas está na cabeça já há 3 semanas. Eu acho que é pulverizado pela minha experiência. E aí, porque também o SUS ele tem essas possibilidades municipais. Então, se a Secretaria de Inovação do Rio de Janeiro quer usar essa lógica de sandbox, ele pode escolher com o SUS ou com qualquer outra área. E aí, Tem editais. tem mecanismos que hoje dá para trabalhar isso. Tem o marco legal das startups, por exemplo, mas ainda acho que é primeiríssimos passos. São tento argumentar com são muito Marta. iniciais, assim. Acho que Recife tentou também, que tem uma empresa pública chamada Emprel, e aí eles tentam fazer como se fosse uma venture builder e conectar junto, mas ainda é tudo muito tímido na minha visão. O SUS é um negócio muito complexo. Eu até dei esse exemplo, né? Se você pega o Hospital das Clínicas aqui, que ele é gigante, né? Eu sou de Recife, fiz minha faculdade em Recife, fiz federal, e depois vim fazer minha formação aqui, fiz minha residência lá no HC. Eu vim em 2005, eu fiquei de 2005 até 2023, então eu conheço muito como é que as coisas funcionam lá dentro. E a gente pega um único instituto, né, que eles chamam de instituto, mas vamos dizer que é um hospital, que dentro dele você tem 4 prontuários diferentes. Não tem como o negócio dar certo, assim, porque eles não se conversam. No máximo, você consegue emitir um PDF da consulta que foi feita no Instituto do Câncer dentro do Hospital das Clínicas. Mas é um PDF, não é uma conversa, né? O que é relativamente bem organizado é o laboratório e a imagem, que termina indo tudo para um canto só. Mas imagina que se dentro de uma única instituição você tem essa quantidade gigantesca de tecnologias, como é que você vai unificar isso? Então, se você me perguntasse, eu como médico, assim, olha, você tem um direito médico para um gênio vir resolver. Para mim seria isso, vamos resolver a parte de informação e fazer com que todo mundo tenha no SUS a informação seja única, porque você tem uma ferramenta só. Por outro lado, o que você vai trazer de dificuldade? É o empreendedorismo, né? Então, assim, como é que o SUS em Recife, ele, por mais que faça parte do CERN, né, que uma delas é a igualdade e a equidade, você não tem como falar que o SUS em Recife vai ser igual ao atendimento do SUS em São Paulo, que vai ser ao do Acre. Cada um vai ter a sua particularidade local, recurso local, etc. Tal. Então, se você conseguisse uniformizar a informação de um jeito e de outro você conseguir
ter a maleabilidade de pulverizar de acordo com os locais seria o ideal. Assim. Mas se você perguntar o que é que se eu pudesse fazer, eu melhoraria a educação do Brasil. Acho que todo mundo fala em educação. Tipo, a gente tem um déficit de educação em saúde, mas você vai ter déficit de educação em tudo, em tecnologia, em coisas básicas, né? Você estava falando na sua ação social, a pessoa quer se alimentar, mas assim, existe uma relação muito grande, pelo menos no meu entendimento, entre sociedades que têm, quanto mais educação, ela tem mais entendimento do que tem ao redor dela, e aí a fome vai ser muito mais difícil num local que a pessoa tem um nível educacional diferenciado. Né? Eu achei muito interessante você falar do Yuval. Ele falou recentemente, pela primeira vez na história da humanidade, a nossa maior preocupação não é com conseguir alimento, é com a obesidade. Né? As pessoas comem demais. Historicamente, a luta humana era para se alimentar e sobreviver. Agora a gente está numa outra luta. E a luta contra a obesidade também passa por educação. Tudo, quanto mais educada a pessoa vai aderir mais aos tratamentos, ela vai fazer mais as coisas corretas. Então, eu acho que, no fundo, eu faria a gente ser um país muito mais educado. Gente, estamos nos aproximando do final. Queria perguntar, se alguém tem alguma pergunta, na verdade, abrir para perguntas aqui. Um por vez, por favor. Se não, alguém também? Perguntas? Fiquem à vontade aí. Então, queria agradecer aí a participação de todo mundo, foi muito legal. Obrigado pelo tempo de todo mundo. E espero manter contato com todos aí. Vamos continuar a conversa. Vamos continuar a conversa. Tem mais um tempinho aí. Eu pedi uma água lá, pessoal, aqui também.